Olá, nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre a máquina de abertura frontal e a máquina de abertura superior, principalmente no consumo de água para lavagem das fraldas. Aqui eu já estou mostrando a máquina de abertura frontal, como que ela tem uma agitação mais forte, as fraldas ficam girando, batendo, contra o tambor no eixo horizontal, então tem bastante agitação com pouco consumo de água. Esse é um tipo de máquina que exige um pouco mais de habilidade, as chances de errar a quantidade de detergente são maiores, então por isso que dá um pouco mais de trabalho até a gente encontrar o ciclo certo, a quantidade de detergente certa para lavar a quantidade de fraldas que a gente precisa. Daí eu fiz uma série de vídeos lavando fraldas em que eu usei diferentes tipos de detergentes, lava-roupas, com as quantidades de água, quantidade de fraldas. E eu cheguei nesses valores aí mostrados no vídeo de eficiência, de quantidade mínima de água, quantidade máxima e média. Daí eu cheguei nessa conclusão de que a lavagem mais eficiente acontece quando eu lavo 25 fraldas na máquina de 10 kg, gastando 190 litros de água no total, 7,6 litros de água por fralda. Então, eu vou mostrar agora, lavando fraldas aqui na máquina de abertura superior da casa da minha mãe. Eu tô contando as fraldas que eu vou lavar. A maioria tá só com xixi, são essas aí que não tem nada dentro, mas tem algumas que tem cocô de leite materno, essas 3 aí. Daí eu tiro o excesso de cocô no tanque, então eu já gasto um pouquinho mais de água ali, fazendo a pré-lavagem, antes de colocar as fraldas na máquina, só as fraldas de cocô. As de xixi eu já coloco direto na máquina, então não tem nenhum consumo de água adicional. Então aí eu tô contando no total de 18 fraldas que eu vou lavar. São fraldas acumuladas por 2 dias. A maioria são do meu filho de 4 meses, mas tem uma ou outra que é da minha filha de 4 anos. Daí eu tô colocando no ciclo rápido, apenas um enxágue, a máquina só vai encher uma vez, no nível alto, o nível mais alto dessa máquina de 12 quilos. E daí eu tô usando essa bacia de 80 litros para poder medir a quantidade de água que essa máquina vai jogar ali, Então, a bacia sempre começa vazia, da mesma forma que eu fiz na série Lavando Fraldas, Eu canalizei a água da máquina para armazenar nesse recipiente para poder medir a quantidade de água que vai gastar. Daí essa água do primeiro ciclo de enxágue, água com xixi, um pouquinho de cocô. Então depois de um tempinho, que a máquina vai soltando a água sai meio amarelada, com xixi. Total de 80 litros. A bacia ela tá na capacidade máxima dela, então 80 litros ali no pré-enxágue. Agora eu vou colocar mais algumas peças de roupa, vou colocar toalha, vou colocar as roupinhas do bebê para lavar junto. Então, vão lavar 18 fraldas com seus respectivos absorventes e mais algumas peças de roupa. Vou lavar no nível alto de água. Eu vou usar esse detergente lava-roupas IP Power Act na versão líquida. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu usei em pó. A fragrância é diferente do líquido, ele tem uma fragrância mais suave, é bem forte, para quem gosta de perfume, é uma boa opção. Parece que tem até amaciante, mas não tem, é um cheiro bem forte mesmo. A quantidade recomendada é de 2 tampas, 80 ml, para lavar uma máquina cheia, mas aqui eu vou usar apenas uma tampa, 40 ml, para lavar essa máquina no nível alto. Aqui eu parei para mostrar os ingredientes, ele tem sabão de coco na composição, mas ele tem enzimas e ele lava bem. Tenho usado já há algum tempo, uma tampa, 40 ml para essa máquina cheia e tem lavado bem, não preciso colocar mais do que isso, senão fica muito perfumado, com cheiro muito forte. Daí eu coloquei mais o saco impermeável, coloquei os absorventes de seios. E aí eu coloquei no ciclo dia a dia, com molho, com lavagem no nível alto e coloquei um enxágue extra para tirar um pouco mais desse resíduo.
claro que esse enxágue extra é opcional, mas aqui eu vou mostrar a quantidade de espuma que vai sair em cada enxágue, né? Agora tá sendo a água que tá saindo da lavagem principal com sabão, então estão saindo aí 80 litros de água no total. A quantidade de espuma ela vai aumentando conforme vai ficando com menos água na máquina, né? O restinho de água que tá saindo ali das fraldas, ele vai gerando mais espuma porque tem mais agitação. E aí vai formando essa espiral aí, né? Bastante bonita. Eu acelerei o vídeo em 2 vezes só para mostrar mais rápido, não ficar muito devagar aqui para vocês. Mas a quantidade de espuma ela aumenta conforme a máquina vai despejando toda a água. E aí fica bem rente mesmo na superfície. São 80 litros de água que saem na lavagem principal. E agora, depois que acabou a lavagem, é o primeiro enxágue, né? A máquina enche de água de novo e vai jogando aí a água do primeiro enxágue. Já tá escuro, né? Anoiteceu, mas eu acho que dá pra ver bem ali o nível de água subindo, né? Então, no primeiro enxágue, é essa quantidade de espuma que se forma ali, né, na bacia. E como eu falei, no finalzinho é quando vai gerando mais espuma, né? Porque tem mais agitação ali na máquina. E aí vai formando aquela espiral de novo, tá acelerado em 2 vezes só para não ficar muito lento. Então, mais 80 litros que foram gastos ali no primeiro enxágue. O segundo enxágue, ele é opcional, mas eu gosto sempre de fazer para tirar qualquer resíduo de detergente que possa ter ficado ali nas fraldas e não causar nenhuma irritação na pele do bebê. Mas se você mora num lugar que tem água dura, talvez não seja preciso fazer esse segundo enxágue. Aí só para mostrar a agitação dessa máquina, é uma agitação bem pobre, né, se comparar com a agitação da máquina frontal. Então, a falta de agitação nessa máquina, ela gera um pouco mais de dificuldade de tirar os resíduos, as sujeiras dos absorventes com mais camadas, principalmente. Infelizmente, a mangueira escapou ali da bacia e eu perdi boa parte da água que foi jogada fora nesse segundo enxágue. Eu estava dentro de casa dando banho nas crianças e acabei não conseguindo pegar toda a quantidade de água da bacia, mas eu peguei o finalzinho e aí a quantidade de espuma que foi gerada foi essa, né? Agora a máquina vai fazer a centrifugação final. Ela vai rotacionar ali bem rápido mesmo. Olhando assim, até parece que as fraldas e os absorventes vão sair quase secos da máquina, mas na verdade não, né? A centrifugação dessa máquina não é tão boa quanto a máquina frontal. Mais um ponto negativo aí para essa máquina. Agora eu já vou mostrar outro dia que eu fiz outra lavagem, já acumulei fraldas de 2 dias. Agora tá com a luz do dia, eu consigo mostrar melhor a quantidade de espuma. Daí eu coloquei no ciclo pesado jeans, no nível alto de água também, com a mesma configuração, né, com enxágue extra. E aí eu vou mostrar o último enxágue, só pra ver se realmente são os mesmos 80 litros, né, que eu tava suspeitando do outro dia que eu não consegui medir. Então aí a bacia tá aumentando o nível de água. A quantidade de espuma é bem menor do que a do primeiro enxágue. E o que eu queria falar também é que, independente da quantidade de fraldas que você vai lavar, se você selecionar um nível alto, vão gastar os mesmos 80 litros de água. Então, dá para lavar até 25 fraldas com seus absorventes, que vai gastar a mesma quantidade de água. Na máquina frontal é diferente. Algumas elas pesam, né, a quantidade de fraldas e jogam a quantidade de água suficiente para lavar aquele peso. Então, é uma máquina mais inteligente. Então, aí realmente foram gastos mais 80 litros de água. E no total, 80 vezes 4, 320 litros de água na lavagem completa, né? Considerando desde o pré-enxágue até o enxágue final. Então, eu lavei 22 fraldas nesse dia com seus respectivos absorventes. Na máquina frontal, que é uma máquina de alta eficiência, HE,
22 fraldas gastam 194 litros de água. Isso é na média, né? Eu não tô falando nem de mínimo e nem de máximo. E na máquina de abertura superior, gasta 320 litros de água para lavar essas mesmas 22 fraldas, ou seja, 65% a mais de água. Mas os absorventes de microfibra, como eu tô mostrando, eles ficam bem melhor lavados. Então, assim, tem as vantagens e as desvantagens. Eu posso dizer que microfibra você tem mais sucesso se você tiver uma máquina de abertura superior, mas eu prefiro a máquina de abertura frontal por ter melhor agitação, por ter possibilidade de lavar em água quente e melhor centrifugação. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!